Bom, chegou o mês de agosto, hora da gente dar aquela estudada no mês, nas energias, para ver o que vem pela frente, para a gente entender, ter consciência, observar, se preparar. É sempre um mês que as pessoas, no geral, têm um certo receio, um certo temor, né, da coisa do agosto de Deus e tantas outras piadinhas. Tende realmente ser um mês mais desafiador do ano, não que seja o único, mas por conta da alunação de Câncer do mês de julho e da alunação de Leão do mês de agosto, que são dois aspectos que são intensos de passar todos os anos, cada um a seu formato, mas é porque a alunação de Câncer leva muito a gente para dentro do nosso passado, das nossas memórias, da nossa origem, da gente buscar esse sentimento e mexer com isso, que é uma coisa delicada de trabalhar, de viver. Acaba sendo um mês muito introspectivo, com a chegada do inverno, e aí em seguida esse trabalho da alunação de Leão vem trazendo a consciência de si mesmo, né? Então é como se a gente voltasse para a origem, para o passado, fazer esse resgate para a gente se rever, se olhar de novo, se descobrir, conhecer um pouquinho mais, né? Aquela hora de se olhar no espelho, de fazer aquela checagem, da gente se ver como pessoa, né? O que a gente evoluiu até aqui, quem eu sou depois de um novo ano. Então vamos dar uma olhada agora no calendário do mês para ter um panorama geral primeiro, antes da gente fazer a leitura do mapa desse ciclo. Agosto começa aqui na quinta-feira, dia 1º, mas no dia 4, no domingo, nós temos aqui a lua nova no signo de Leão, que é o ciclo da alunação de Leão, que a gente faz a leitura desse mapa já já. E é o dia que a Vênus entra em Virgem. Então, a Vênus é o nosso coração, a nossa vontade, que move os nossos desejos, as nossas relações, o nosso campo afetivo, tudo que é importante e tem valor para a gente nesse momento entra no signo de Virgem, ou seja, é o momento da gente passar a limpo tudo que é importante, as nossas prioridades, da gente precisar organizar todos esses assuntos afetivos. No dia 5, na segunda-feira, Mercúrio fica retrógrado no signo de Virgem. E é um movimento que normalmente as pessoas temem, porque acham que as coisas emperram, dão uma empacada, né, e tudo fica meio amarrado. Mas, na verdade, o Mercúrio retrógrado, ele é muito necessário para a gente rever coisas que talvez escaparam, né, que a gente precisa fazer a repescagem da nossa atenção aos detalhes e perceber o que a gente já passou por ali, mas a gente ainda não conseguiu captar. Então é um tempo muito reflexivo, que a gente precisa se atentar a tudo. Ele vai acontecer praticamente o mês inteiro. No dia 14 ele volta para o signo de Leão e no dia 28 ele volta para o movimento direto. Então a gente tem o mês inteiro aí de revisão da mente, né, da nossa visão. E aí aqui no dia 12, segunda-feira, a gente tem a lua crescente no signo de Escorpião. Dentro da semana da lua crescente, no dia 14, então, Mercúrio volta para o signo de Leão. E a nossa revisão passa o pente fino no nosso autoconhecimento. É a gente enxergar coisas sobre nós mesmos que a gente passou por ali, mas ainda não se deu conta. Enfrentar o que a gente não quer ver, ou que a gente tem dificuldade de admitir. É isso que a gente vai viver muito ao longo desse mês, inclusive. E aí, no dia 19, a lua cheia em Aquário também acontece na segunda-feira, ou na segunda-feira que as luas vão mudar, e ela traz à tona justamente esse enfrentamento, da gente se olhar, se encarar no espelho, da gente ver os monstros que a gente tem dificuldade, que a gente joga ali para debaixo do tapete, porque a gente vai fazer esse mergulho, né, para vasculhar algumas coisas aí que são necessárias nesse momento e talvez por isso seja um mês desafiador. Na quinta-feira, no dia 22, o Sol entra no signo de Virgem e aí a gente começa a reordenar as coisas, né? A hora que a gente precisa limpar tudo que é necessário na nossa vida, na nossa saúde,
colocar as coisas em ordem, nos eixos, né? Fazer as análises necessárias. E então, nas análises, na sexta-feira, a Lua fica minguante no signo de Gêmeos para a gente repensar tudo que a gente precisa para fechar esse processo. No dia 28, na quarta, o Mercúrio fica direto e tudo que a gente precisava saber, eu acho que já foi elaborado nesse momento para que as coisas então ganhem movimento e deslanche de acordo com tudo que a gente assimilou e aprendeu ao longo do mês. E em seguida, no dia 29, quinta-feira, Vênus entra no signo de Libra. Então, depois da gente se olhar, a gente vai começar a ter a necessidade de olhar para o outro. Bora lá, então, estudar o mapa da Lua Nova em Leão, que acontece no dia 4 de agosto, às 8h14 da manhã, quando Sol e Lua fazem conjunção a 12 graus do signo de Leão, dentro de uma casa 12 do inconsciente. Nós temos aqui a Vênus no finalzinho de Leão, quase para entrar no signo de Virgem e fazendo já a conjunção com Mercúrio. Nós temos ascendente em Virgem, trazendo essas questões do inconsciente à tona, chegando na roda da fortuna. É um mês que a gente vai trabalhar aquelas coisas extremamente subjetivas que vivem e acontecem no nosso mundo interior. Então, é aquela hora difícil de que muitas coisas que a gente vive, elas não estão fora, mas o foco está dentro. Os nossos desafios, a nossa imaginação, as nossas preocupações, a nossa saúde emocional e mental, tudo que a gente fica alimentando ali, deixando passar na nossa cabeça, que a gente não toma consciência do quanto isso vai alimentando e comandando muito da nossa vida, tudo que vai surgindo. Então é esse plano da alma, da espiritualidade, que vive dentro da gente, que move a nossa vida, mas que a gente tem uma certa dificuldade de perceber. O melhor ponto aqui é da observação, porque o Sol e a Lua em Leão nesse campo vai levantar o véu para a gente se ver, para trazer luz para tudo que a gente precisa enxergar sobre os nossos medos, os nossos receios, sobre a nossa autossabotagem, sobre o que a gente precisa enfrentar, o que a gente precisa enxergar, os nossos segredos. Então, é um processo de autoconhecimento, autodescoberta, é um processo da gente enfrentar os nossos desafios perante a vida, os nossos desafios emocionais, os nossos desafios em relação à nossa autoestima, em relação à nossa capacidade, à nossa força, à nossa autoconfiança. E essa conjunção faz um sextil aqui com Marte e Júpiter, que estão também em conjunção em Gêmeos na casa 9, em conjunção com o meio do céu. Tudo que a gente vai descobrindo sobre a gente ajuda a gente a entender aonde a gente quer chegar, para qual direção e rumo a gente está tomando na vida, no que a gente acredita, qual é a fé que nos move, qual é a meta que a gente se coloca, quanto a gente está fazendo um movimento, tomando uma atitude de crescimento, de evolução, e qual caminho a gente está indo. Marte, em conjunção com Júpiter, ele está trazendo essa força da expansão, através da nossa visão. No signo de Gêmeos, abre a nossa mente, a nossa cabeça, para a gente enxergar novas possibilidades, além dos horizontes, além do que a gente enxergava. A nossa meta, ela vai longe, o nosso sonho, vê que tem uma oportunidade de desenvolvimento, de crescimento, só que depende da gente se enfrentar, depende da gente se conhecer para a gente dar a cara ao mundo. Conforme a gente se descobre, a gente entende onde a gente quer chegar, onde a gente pode chegar. Isso aqui está em conjunção com o meio do céu, é a gente no mundo lá fora. Então, esse trabalho interno, ele está abrindo um caminho de entendimento para essa exposição em busca do mundo externo. O regente que comanda essa energia de Gêmeos aqui é o Mercúrio, que está aqui em conjunção com a Vênus, com esse ascendente. Ou seja, nós estamos trabalhando
com o nosso julgamento, com os nossos critérios, nós estamos analisando, às vezes sendo muito duro com a gente mesmo, com as pessoas, nós sentimos uma cobrança muito forte, um perfeccionismo, às vezes, que trava, uma necessidade de controle. Então, a mente está ali processando o que eu quero, qual é a minha vontade, para eu conseguir me realizar, para eu conseguir fazer o que é necessário. Só que essa Vênus, ela está em quadratura com Urano. Os meus desejos estão mudando, porque eu não vejo mais o mundo da mesma forma. A gente vem rompendo alguns conceitos, algumas coisas que estavam paradas, e dentro dessa inovação, que eu sou obrigado a pensar no que eu quero para mim agora, e colocar a mente a serviço de como executar isso, de como organizar e elaborar todo esse processo. E aí entra essa autocobrança, né, de realizar. E aí o ascendente faz uma quadratura com Marte, ou seja, sair daquela barreira de ficar só exigindo e colocar a mão na massa. E sem medo de errar, mesmo que não se sabe exatamente como vai fazer, começar a fazer. Então, é trazer do inconsciente esses desejos que estão junto com os pensamentos, para que isso vire realmente ação e chegue na roda da fortuna e as coisas começam a caminhar, a deslanchar, a andar. Ainda aqui na casa 7, eu tenho Saturno, vértex Netuno em Peixes e o nó do norte em Áries, aqui na casa do relacionamento. A relação com o outro é um ponto que precisa ser trabalhado e que causa algumas dificuldades, porque é como se nesse Saturno em conflito com o Júpiter aqui, com o meio do céu, é como se o outro virasse um problema, né, um bloqueio que me atrapalha, que me emperra, ou porque eu me sacrifico, ou porque eu tenho que me sinto amarrado, compromissado, porque eu me sinto preso, ou porque eu me sinto julgado, ou porque eu me sinto responsável, ou me sinto vítima. Então é assim, todas as nossas relações, elas estão na vida para fazer a gente crescer. A gente sozinho não vai para lugar nenhum. No dia a dia, em tudo que a gente vive, a cada coisa que qualquer pessoa fala, o que pega, o que incomoda, o que a gente se sente às vezes bloqueado, onde a gente se sente limitado ou cobrado pelo outro de seguir em frente na nossa mudança de ideia, na nossa vontade, na nossa perspectiva, a gente presta atenção se realmente é o outro ou se eu que estou colocando no outro uma desculpa para as minhas limitações. E aí é quando eu vou começar a levantar alguns véus e entender que através de cada relacionamento que eu tenho, ele me traz um mapeamento dos meus problemas, dos meus defeitos, o que eu não estou conseguindo lidar agora em mim, que eu vivo através da dificuldade nos meus relacionamentos. Se a gente não encara essas coisas, a nossa visão não cresce, a nossa perspectiva não cresce. Então, se a gente tem uma oportunidade agora muito grande de ir para frente, de avançar com esse Marte em conjunção com Júpiter e ampliar muito a nossa perspectiva, levar nossa mente para frente, é necessário a gente entender quem nós somos secretamente no nosso inconsciente, quem nós somos ali naquele porão que a gente não mostra para ninguém e nem precisa mostrar, mas a gente precisa lidar com ele, a gente precisa enxergar, a gente precisa admitir, a gente precisa se trabalhar. Se a gente não reconhecer com humildade os nossos defeitos, a gente não aprende a lidar com eles e a gente continua a ser engolidos por coisas que nós achamos que não temos, ou ignoramos, ou mascaramos para nós mesmos, e aí a gente só vai ficar tropeçando e sofrendo até reconhecer. Sempre que a gente tem uma oportunidade de trabalhar isso, que é agora nesse mês, vamos aproveitar a chance com consciência, ver o que vai acontecendo, o que vai surgindo e aparecendo e fazer direito. E se você quer levar bem a sério essa coisa de se estudar, de autoconhecimento, eu te recomendo a estudar astrologia comigo. Tem um curso pronto no Hotmart para você aprender a entender
para você aprender a ler seu mapa, para você aprender a se guiar, para você aprender a se estudar. Esse é o momento. O link está aqui na descrição. Aproveita o fluxo. Se a gente precisa se estudar, encara, faz direito, faz a lição de casa, faz alguma coisa que te traga respostas, que você possa se conhecer mais, que você possa se estudar, que te ajude a se descobrir, que te ajude a caminhar para frente, que você possa progredir. A gente só se realiza quando a gente sente que a gente está evoluindo. E por isso que a gente nasceu, por isso que a gente está aqui, passando por todas essas histórias, porque a gente precisa evoluir, a gente precisa se entender, se corrigir, progredir. Então vamos fazer direito que nós estamos mais que atrasados. Fiquem com Deus, um ótimo mês e bora estudar comigo. Beijo!